Eu peço a palavra quando eu quiser falar, se algum momento quiser perguntar alguma coisa. Existe uma mãozinha perto da... Sim. Já achaste? É só isso. Sim, Tá aí que eu... ergue a mão. Tá certo, obrigado, professor. Muito bem, Ana Paula, pode Mãozinha é falar. essa, professor? Professora, É pelo perto celular não do... tem. Oh, meu Deus do céu. É perto de onde tem os 3 pontinhos, tem um balãozinho, ou tem uma caixinha com X, tá? Perto do microfone. Meu, não tem isso. É pelo celular, acho que pelo celular não tem. Acho que tem, No porque celular, quando você pelo clica celular tem. O É meu só... só Não tem no tem, celular. não. câmera, Meu fone, também não tem. áudio e os 3 pontinhos e o negócio de desligar a ligação. Gente, no celular, vocês clicam no 3 pontinhos, que aí vai aparecer uma lista, assim. Aí a do meio tá Sim. escrito erguer a mão. Não tem, não, no celular. Infelizmente. Não tem pelo celular, de jeito O nenhum. meu também não tem. A gente pode começar a aula? Pode, professor. Ótimo. Então vamos lá. Membrana plasmática. Inicialmente, já que vocês estão tão participativos agora para dizer que não tem a mãozinha no celular, eu queria que vocês me dessem o conceito do que é membrana plasmática. Bora lá? É uma bicamada fosfolipídica que controla quem entra e quem sai da célula. Quem está falando? Sempre digam o nome de vocês, por isso que eu pedi para erguer a mão, porque aparece o nomezinho de vocês, não é nem em relação a exatamente controle da palavra, da ordem, mas é para eu saber quem está falando, para eu responder. É Catrine. Catrine, você é de qual dos cursos? Da Odonto não é, que você não foi minha aluna. Fisioterapia. Fisioterapia. Você é de São Luís? Esse sotaque? Não, eu sou de Belém. É de Belém, né? Então tá bom. Muito bem, adorei a forma como você conceituou. Primeira coisa que você falou foi da conformação, da morfologia da membrana plasmática, que é apontar a membrana plasmática como uma bicamada fosfolipídica ou uma camada bifosfolipídica, que também pode ser conceituado porque significa a mesma coisa, tá? Quando a gente chama de bicamada fosfolipídica, a gente já identifica 2 substâncias que participam da conformação dessa camada, que é o fósforo, né? E o lipídio, gordura, basicamente. Alguém pode ajudar a Catrinha a dizer por que é importante ter lipídio na conformação da membrana? O que o lipídio vai configurar de importância para a membrana? A impermeabilidade. A impermeabilidade e a membrana é completamente impermeável? A maior parte das células são impermeáveis. A maior parte das células são impermeáveis? Será? Não, ela tem a parte permeável e a parte permeável. Ela tem a parte Então, polar e bipolar. Ela tem uma permeabilidade seletiva. Olha que palavra bonita. Exatamente. Então, não é que a membrana seja impermeável. Porque quando a gente afirma que é impermeável, a gente está dizendo que nada passa. Nada. Nem uma gota d'água. Nada pode passar. E não é isso, né? A gente sabe que ela é semipermeável. Ela tem uma permeabilidade considerada seletiva. Só passa quem ela quer, só passa com quem ela vai com a cara. Se ela não for com a cara da substância, a substância não passa, tá bom? Então, isso que a gente tem que entender, que a membrana plasmática, ela tem essa característica de ser semipermeável, né, ou ter uma permeabilidade seletiva. Porém, não é só isso que o lipídio configura como importância. Alguém sabe outra importância que o lipídio tem para a membrana? E garante a estrutura da membrana. Se eu fosse corrigir, eu ia botar metade da nota. Por que garante a estrutura da membrana? O que tu queres dizer com isso? É porque as proteínas estão relacionadas basicamente com as principais funções que é desempenhada pela... Eu estou falando de lipídio ainda. Lipídio. Sim. Lipídio. Tá.
Aí tu falou que o lipídio É para dar dá energia. permite manter a estrutura da membrana. Aí eu te perguntei, o que tu queres dizer com isso? O que o lipídio faz para manter a estrutura da membrana? Ele confere fluidez à membrana. E o que é manter a fluidez da membrana? Porque uma membrana fluida quer dizer que ela tá ali, pode não estar, né? Mas o que isso quer dizer? O que pode manter? Sejam mais diretos. Oi. Professor, não sei se é exatamente essa parte aí, mas tem uma tem a parte que permite a entrada de água, né? Que é a hidrofílica, tem hidrofílica e hidrofóbica, aí no meio não tem água, né? Não permite a passagem de água, mais ou menos assim. Que é uma parte que é a finta, em que a água fica ali e se junta, aí no meio não, porque não permite a passagem de água ou de líquidos sem digamos, a permissão, né, que é a permeabilidade seletiva, e do outro lado ela também é hidrofílica. É isso? Uma parte Isso foi o hidrofílica primeiro e ponto que a gente hidrofóbica? conversou, que é a característica de semipermeabilidade, tá? Semipermeabilidade. Aí a gente já está vendo outra característica que o lipídio confere para a membrana. Além da semipermeabilidade, tem outra informação que ela também pode garantir à membrana. E é isso que eu estou perguntando para vocês, qual que é, tá? A primeira conversa... Oi. Pode ser o fornecimento de energia. Não é fornecimento de energia, porque quem confere fornecimento de energia para a célula como um todo é a mitocôndria, que é uma organela específica, né? E a gente hoje está falando só de membrana plasmática, só dela. E aí, toda vez que vocês falam de membrana plasmática, vocês falam que ela é bifosfolipídica. E a gente vai entender hoje por que ela é configurada dessa forma, por que ela tem essa característica de semipermeabilidade. Essa é a função da aula de hoje. Resgatar informações que vocês têm e reorganizar algumas informações que vocês têm em mente, porém, às vezes falam, mas falam como se fosse uma forma de repetição. Não entendem o porquê de estar falando isso, tá bom? Então, é um assunto que realmente é meio batido para vocês, mas que tem bastante importância, tá bom? Então, vamos acompanhar a aula de hoje. Membrana constitui uma fina película lipoproteica, informação importante. Então, além de fósforo, além de lipídio, alguns de vocês já até falaram, também tem proteína nessa estrutura, que delimita o citoplasma de todos os tipos de células vivas. Então, pessoal, se eu perguntar para vocês qual é uma estrutura que é comum a todos os tipos de células vivas, é importante a gente lembrar que a membrana plasmática, ela participa, sim, da formação de todas as células. Por quê? Porque é ela que vai circundar, delimitar, limitar todas aquelas estruturas que estão internas à célula. Então, dentro da célula, eu posso ter núcleo, eu posso ter variadas organelas, eu tenho o citossol, né? Então, eu tenho várias estruturas que precisam de uma delimitação. E quem vai segurar todas essas estruturas vai ser a membrana plasmática. Só que em vários livros que vocês forem ler, que vocês forem ter acesso, pode ser que o nome membrana plasmática não apareça. Então, a gente pode ter outros sinônimos para que sejam trabalhados em cima dessa nomenclatura. Professora, que sinônimos são esses? Membrana plasmática pode ser chamada de plasmalema, de membrana celular, de membrana citoplasmática, de membrana de superfície celular. Todas essas nomenclaturas, todos esses nomes, são sinônimos de membrana plasmática. Normalmente, membrana celular, membrana citoplasmática e membrana de superfície celular é mais comum de vocês acharem ou de vocês escutarem, tá bom? Mas plasmalema é uma nomenclatura um pouquinho mais difícil.
Então, caso vocês encontrem isso em artigos científicos, em livros ou outras referências, saibam que plasmalema é sinônimo de membrana plasmática, tá bom? Então, se eu perguntar na prova se o plasmalema é uma característica comum a todas as estruturas celulares, não caia nessa pegadinha. É ok, porque membrana citoplasmática ou membrana plasmática é sinônimo de plasmalema, tá bom? Não fiquem achando que é uma organela diferente, porque são sinônimos. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma informação? Posso passar? Lá vai eu. Pode, professora. Na hora. Então, a membrana plasmática, em sua aparência histológica, ela é uma estrutura extremamente fina, muito peculiar e muito fina. A sua variação de espessura varia entre 7,5 a 10 nanômetros. Normalmente, ela não consegue ser visualizada em microscópios ópticos, tá bom? Ela não consegue ser visualizada. E aí vocês podem até me perguntar, professor, então, como é que descobriram a membrana plasmática e que ela existia, já que ela não conseguia ser visualizada? Bom, antigamente, eles utilizavam uma coloração de contraste. E essa coloração de contraste possibilitava ver o que tinha dentro da célula e o que tinha fora da célula. E os cientistas percebiam que existia alguma linha que delimitava tudo aquilo que estava dentro da célula e que separava aquilo que estava fora da célula. Então, por causa dessa visualização de contraste, eles imaginaram, eles fizeram uma suposição de que existia uma membrana, que existia uma fina tira que delimitava tudo que estava fora do que estava dentro da célula, ok? Então, só depois que teve a invenção dos microscópios eletrônicos que a gente conseguiu confirmar e realmente dizer, olha aqui a membrana. Bem que a gente desconfiava que tinha uma membrana por aqui. Olha aqui aparecendo. Então, quando vocês forem para microscópios ópticos de pouca capacidade visual, pode ser que a membrana não transpareça, tá bom? E tá tudo bem. O que vai delimitar normalmente a característica da célula é a coloração de contraste, que normalmente vocês conhecem como eosina e hematoxilina, que são as colorações mais comuns. Então, a gente joga aquela coloração justamente para verificar quais são as estruturas internas da célula e separar daquelas externas, tá bom? Mas, normalmente, em microscópio óptico, a gente não consegue ver a membrana. São poucas as células que a gente realmente consegue ver a membrana delimitando aquela estrutura, circundando aquela estrutura, ok? Tranquilo? Bom, e quais seriam essas funções que as membranas elas vão ter ou vão dispor para que ocorra o funcionamento correto da célula? Dentre as funções, a gente pode citar delimitar o limite da célula. Então, daqui ela vai dizer, daqui para fora é meio extracelular. Daqui para dentro é citossol, é meio intracelular. Tá bom? Mantém as diferenças essenciais entre citossol e meio extracelular. Então, como vocês disseram, ela é semipermeável. Então, não é tudo que vai passar, não é tudo que vai entrar. Então, ela vai conseguir manter essa diferença de características de substâncias do meio interno para o meio externo da célula, tá bom? Principal responsável por ela que vai ocorrer o transporte de substâncias e também acontecer a sinalização elétrica entre as células. Normalmente, uma célula sabe que outra se aproxima ou ela consegue atrair outras células por essa sinalização elétrica. Existe uma ação celular que a gente chama de ação quimiotática, que é uma ação de atração. Ela vai estar ali, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu tenho aqui uma célula que precisa começar um processo de reabsorção, né? Ela começa a sofrer apoptose, ela vai morrer, né? Então, essa célula vai começar a liberar sinalizações elétricas, sinalizações, às vezes, químicas, que vão fazer com que outras células sejam atraídas para essa região. Então, devido à membrana ter essa característica, esse potencial, ela consegue atrair,
consegue ter essa ação quimiotática, tá bom? Então, é mais uma importância que a membrana desempenha. Dentre outras, que também vai variar de acordo com a funcionalidade da célula. Às vezes, por exemplo, as células que estão formando a pele, elas desempenham uma função estrutural. Elas possuem, essa membrana da célula que está ali formando a pele, que são as células córneas, as células da epiderme, etc., elas possuem uma característica específica, possuem proteínas específicas em sua composição. E, caso ela não possua essa proteína específica, nós podemos ter a condição de outras patologias. Isso eu vou falar mais um pouquinho no final da aula, tá bom? Mas saibam que a membrana, ela possui, sim, muitas funções e ela é necessária para que se tenha viabilidade dessa célula, para que essa célula consiga existir e consiga funcionar adequadamente, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Ana Paula vai dizer, tá tranquilo, pode continuar. Pode ser, Paula? Por mim, tudo bem, professora. Então, bora. Oi. Duas perguntas no caso. Todas as células vão aparecer aquela membrana e todas as células têm membrana, porque eu faltei na aula de biologia. Pois é, acabei de falar. Todas as células têm membrana. É uma característica específica de todas as células, independente se ela for eucariótica, se ela for procariótica, independente. É uma característica inerente da célula. Por quê? Porque ela tem que diferenciar tudo que tem dentro da célula para aquilo que está fora da célula. Então, é uma característica comum de todas, ok? Qual foi a outra pergunta mesmo? Esqueci? Todas as células vai aparecer a membrana plasmática, a linhazinha. Depende do microscópio utilizado. Se você utilizar o microscópio óptico, que é aquele microscópio mais simples, que é o microscópio menor, que a gente tem lá na faculdade, normalmente não aparece. Essa vista que vocês estão tendo aqui não é de um microscópio óptico, é de um microscópio eletrônico, que é um microscópio enorme, gigantesco, que possui várias lentes mais específicas, que eu não vou falar muito, porque vai ter um grupo maravilhoso que vai nos dar um show em relação a isso, tá bom? Mas existe diferença entre microscópios. Oi. Professora, a aula começou faz muito tempo. Quem está falando? É o Herbiton. O Herbiton, ela começou exatamente às 8h10. É só agora mandar um link para a gente lá no nosso grupo. Não tem problema, é só acompanhar, porque depois eu vou deixar a aula gravada lá no AVA para vocês também, tá bom? Mas algumas pessoas não estão tendo acesso ao AVA. Vai fazer quase uma semana. Sim, eu já mandei o link pelas líderes. As líderes mandaram para os grupos de vocês, ok? E mandei também para a professora Marla, que é coordenadora do curso de fisioterapia. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Te respondi, moça, eu não sei eu não perguntei teu nome. A que fez as duas perguntas até agora. Me respondeu, é Yasmin, professora. É, Yasmin. Pronto, respondida. Mas é a minha Yasmin de odonto ou é a Yasmin minha agora que é de outro curso? Não. É a Yasmin de odonto, professora. Então é a minha. Então tá bom. Tá respondida, Yasmin. Vamos lá. Então, a membrana celular, ela é uma estrutura lipoproteica, mas não é considerada homogênea. Por quê? Porque dentro dela nós podemos encontrar uma série de outras substâncias. Além da proteína, por ser uma estrutura carreadora, eu posso encontrar íons, eu posso encontrar aminoácidos, eu posso encontrar substâncias orgânicas que estão ali passando de um lado para o outro. Então, por isso que ela é considerada uma estrutura não homogênea. Prestem atenção nisso. Quem é meu aluno sabe que eu adoro colocar pegadinhos na prova. Então, professora, bom dia. Oi, bom dia. Eu acho que o slide não está na sequência, a senhora está falando de outro e na minha tela está aparecendo outro aqui. Então, é sua internet, meu amor. Não, senhora, não é minha internet. Não. Passou 2 vezes. Não, senão não.
qual slide? Não precisam fazer confusão, tá? Não é necessário isso. Em qual slide você está? Membrana, membrana, estrutura básica. Tem até uma... Essa que eu tô. Membrana, Mas tem um antes que a senhora passou, que a senhora não falou. Esse? Já falei. Antes, porque a senhora... Esse daí. Esse daqui mesmo. Quem tá falando comigo? Rosimeire. Oi, Rosimeire. Você é de qual curso, Rose? De Educação Física. Tá bom. Ó, primeira coisa. Não precisa, assim, falar tão rispidamente, porque eu sou uma professora muito tranquila, tá bom? Não tem problema em relação a isso. Vou parar o compartilhamento, vou abrir novamente, tá bom? Pode ficar tranquila que eu não estou acusando ninguém. Eu só estou falando que eu já falei daquele slide que foi em relação às funções. Só isso, tá bom? Então, eu não passei a mais. Na verdade, eu voltei para tirar uma dúvida de uma aluna. Só isso, eu voltei para esse. Mas esse slide sobre as funções, eu já tinha falado. Se você não escutou, se você tem alguma dúvida sobre, é só perguntar que eu repito. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Você tem alguma dúvida em relação às funções das células? Não. Se eu tiver, eu lhe pergunto. Ok, então levante a mão e é só perguntar tranquilamente. Não precisa dessa forma não, tá? Certo, pessoal. Então, dando continuidade, quando eu falo da estrutura básica, que é uma estrutura lipoproteica, que não é considerada homogênea, né? Eu estou considerando que, além da característica de ter lipídios, além da característica de ter proteínas, eu também posso considerar a entrada de outras substâncias, como, por exemplo, sais minerais, que são substâncias inorgânicas, como, por exemplo, íons, como, por exemplo, substâncias orgânicas que vão estar ali atravessando essa membrana. Então, por isso que ela não tem sempre uma característica homogênea. Ela é considerada heterogênea, tá bom? Por causa da característica de transporte que ela possui. Além disso, essa membrana, para ser estudada de uma forma mais próxima de sua realidade, ela é considerada como uma estrutura de modelo de mosaico fluido, tá bom? Modelo de mosaico fluido, onde eu tenho lipídios de pouca consistência, então por isso que permite a fluidez, como alguma das meninas falou no slide, eu não me lembro quem foi que falou assim, professora, é uma estrutura fluida. Perfeito, é um mosaico de estrutura fluida, onde eu tenho uma variedade enorme de proteínas inseridas. Essas proteínas, por sua vez, podem mudar constantemente de posição, tá bom? Esse modelo, ele não foi um modelo que foi tirado da cabeça mirabolante de alguém, não. Foram pesquisadores, que foram aqui o Singer e o Nicholson, que vão trazer essa característica, essa teoria de modelo de mosaico fluido. Tem alguém com o microfone aberto? Haveria a possibilidade de fechar o microfone, por favor? Só para não ficar o ruído na gravação, tá? Quando vocês forem estudar. Então, quando eu falo de modelo de mosaico fluido, eu falo de uma estrutura que ela tem uma capacidade de ruptura extremamente diminuída. E era isso que eu estava esperando de vocês, como informação a mais, tá bom? Então, além de ser uma estrutura que é semipermeável, por ter lipídios, ela tem uma capacidade de ruptura minimizada, diminuída. Justamente o que vai possibilitar essa capacidade da célula atravessar diferentes tecidos, diferentes estruturas, diferentes vasos sanguíneos, ok? Então, a característica de mosaico fluido e essa teoria de mosaico fluido, ela vai trazer, principalmente, basicamente, essa capacidade de ruptura diminuída. Além disso, ela também possui uma capacidade de regeneração extremamente aumentada, tá bom? Então, se é uma estrutura rica em lipídios, rica em proteína, além da semipermeabilidade, ela também
dificilmente será rompida e facilmente será regenerada, ok? Então, por isso que uma célula consegue ficar túrgida, ou seja, ficar super inchada, ou então diminuir de tamanho, por causa da característica do modelo de mosaico fluido. Perguntas, dúvidas? Querem falar alguma coisa? Não? Posso continuar? Pode continuar. Então, o modelo de mosaico fluido é essa estrutura que vocês estão vendo na tela. É essa imagem, onde eu vejo uma grande quantidade de lipídios, de fosfolipídios, e vejo proteínas imersas nesse mar de fosfolipídio. Professora, eu não estou vendo fosfolipídio, eu não estou vendo essa bicamada. Então, olhem, prestem atenção aqui junto comigo. Deixa eu riscar aqui a tela. Cada cabecinha dessa aqui, ó, com esses dois pezinhos, é um fosfolipídio. E por ter uma estrutura dessa virada ou estruturada para cada lado, por esse motivo ela é chamada de bicamada fosfolipídica, tá bom? É por esse motivo. Então, quando eu falo dessa estrutura fosfolipídica, eu falo de uma estrutura que ela é básica, tá? É a estrutura que tem uma maior quantidade, tá? Nessa membrana. Então, dentro da membrana, o que eu mais encontro é o fosfolipídio, tá bom? É o que eu mais encontro. E é essa estrutura que vai me garantir a possibilidade de permeabilidade. É essa estrutura que vai me garantir a possibilidade de permeabilidade. Além disso, eu tenho as proteínas que estão imersas nesse mar de fosfolipídio. Essas proteínas, elas também vão garantir a passagem de substâncias dentro da membrana, porém, ela também tem variadas outras funções, ok? Como, por exemplo, o reconhecimento celular, certo? Como, por exemplo, a formação de especialidades da membrana. Então, por isso que ela é vista como uma estrutura de variadas funções. Então, tudo bem? Além disso, além da função do fosfolipídio de ter a permeabilidade, é importante ressaltar que ele também mantém a estrutura da membrana, que ele também vai evitar com que essa estrutura seja rompida, como eu falei anteriormente, e que ela tenha uma facilidade de regeneração. Então, sempre que falar de fosfolipídio, vocês vão associar tanto a semipermeabilidade, como também a manutenção estrutural da célula. Quando eu falo de manutenção estrutural, eu estou falando o quê? Diminuição ou ausência de ruptura ou a capacidade aumentada de regeneração, tá bom? Pessoal, vocês querem uma observação em relação... Estava até com saudade dessa observação. Oi? Estou com saudade também dessas observações. Saudades, né? Bom. Eu não sei quem que olha o chat, eu acho que é só a Paulinha, né, Paulinha? Eu vou escrever aqui, aí tu faz aquele print e põe no nosso grupo das líderes para elas terem acesso e põe no grupo de vocês, tá bom? Tá bom, professor. Bom, observação em relação à formação estrutural da célula. Vamos lá. OBS. A membrana é formada por proteínas que possuem variadas funções, abre parênteses, desde transporte de substâncias, até processos de sinalização e pela estrutura fosfolipídica, que garante a semipermeabilidade
e a manutenção estrutural. Diminuição de rupturas. Diminuição de rupturas e aumento da regeneração celular. Oi, Ana. Professora, eu não consegui ver, não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu fizer assim, vai. Olhou? Sim, agora sim. Pronto. Mandem lá para o grupo para elas acompanharem também, as demais líderes que estiverem. Nara, Priscila. Priscila conseguiu entrar, gente? Vocês sabem de Priscila, que ela não me respondeu aqui no grupo. Tô aqui, meu amor. Ah, que bom, Priscila. Tava com medo de você não conseguir acessar. Tudo certo, então, né? Tranquilo. Sim, tudo ótimo. certo. Esqueci de falar uma coisa, do colesterol. Professora, é aí que dá o colesterol, é um dos lugares onde o colesterol pode estar. A gente fica com tanto medo do colesterol, o colesterol vai entupir minha veia, meu Deus do céu. Só que o colesterol, ele só vai trazer malefícios se ele tiver em grande quantidade no corpo. Não sei se vocês já viram que existe o colesterol bom e o colesterol ruim, quando vocês vão fazer exame. O colesterol bom, ele participa da formação celular. Então, ele é bom que esteja ali presente nas células, tá bom? E o que ele vai fazer dentro da membrana celular? Ele vai diminuir a permeabilidade. Então, basicamente, quem é a gordura, o lipídio, que vai evitar essa permeabilidade da maioria das coisas, que não vai deixar qualquer estrutura passar, é o colesterol, tá bom? Então, lembrem-se, eu tenho fosfolipídio? Tenho, mas eu também tenho gordura liberada na membrana celular. Que gordura é essa? O colesterol, tá? Então, não vilanizem sempre o colesterol. Existe o colesterol ruim, que realmente leva a situações de infarto, de problemas no coração e etc. Mas também temos o colesterol bom, que participa da formação estrutural das membranas, ok? Aqui eu tenho uma outra imagem para mostrar mais uma vez a característica do fosfolipídio, tanto da região onde nós chamamos de cabeça, como da região que a gente chama de cauda, que são esses dois tracinhos aqui que acompanham a estrutura do fosfolipídio. Cabeça e as caudas. Então, por eles estarem presentes de uma forma dupla, virada tanto para fora da célula quanto para dentro da célula, por isso que a gente chama de bicamada fosfolipídica, tá bom? Dando um zoom nessa estrutura fosfolipídica, na representação do fosfolipídio, nós temos aqui a região da cabeça, que é realmente a estrutura hidrofílica, tá bom? E a parte interna, que é a estrutura hidrofóbica. Eu não me lembro quem foi que falou, mas teve alguém que falou, professora, é porque na região mais externa, nós temos uma parte que é considerada hidrofílica, e na parte interna da membrana, nós temos uma parte que é chamada de hidrofóbica. E essa pessoa estava completamente certa, exatamente, é isso. A parte interna da membrana, ela possui uma característica mais hidrofóbica, e isso também confere a característica de pouca permeabilidade da membrana, tá bom? Da semipermeabilidade da membrana. Essa cauda, essa estrutura que a gente vê aqui, a gente chama de ácido graxo, ou seja, basicamente é gordura. E na cabeça, eu tenho aqui uma estrutura de colina, tenho o fosfato e tenho também o glicerol, ok? Então, se eu for falar de uma representação de um fosfolipídio, eu tenho colina, eu tenho fosfato, eu tenho ácido graxo e eu tenho glicerol. Quem é a parte hidrofóbica? A parte formada por ácido graxo. Quem é a parte hidrofílica? A parte formada por colina, fosfato e glicerol, tá bom?
Isso merece observação ou tá tudo bem também, turma? Tá tranquilo essa parte? Dividir? Merece. Merece. OBS número 2. A parte hidrofóbica. A parte hidrofóbica do fosfolipídio é considerada a partir do ácido graxo. Já a parte hidrofílica é formada por colina, fósforo e o nome da terceira estrutura é glicerol e glicerol. Foi aí. Ok, Paulo? Print feito. Ok, professor. Voltando para o nosso slide. Bom, gente, e por que esse lipídio, por que a bicamada lipídica, ela consegue tanto sofrer essas deformações, sofrer ação mecânica e não ser rompida, né? Ter também essa característica de grande regeneração. O que confere isso a ela, tá? O que faz com que essa camada seja vista dessa forma? É o fato dessa bicamada fosfolipídica possuir esses lipídios que vão ter uma grande movimentação dentro da membrana, tá bom? E por ter essa grande movimentação, ela é possível de sofrer deformações. Professora, eu não entendi o que a senhora quis dizer. Bora lá falar no próximo slide. Ó, esses fosfolipídios, eles conseguem fazer movimentações. Eles conseguem girar em torno deles próprios, ou seja, sofrer rotação no próprio eixo, e eles também conseguem fazer uma movimentação do tipo flip-flop, que é tá em cima, ficar para baixo, é de baixo, ficar para cima. Então, como elas conseguem se movimentar dentro da membrana, dificilmente essa membrana vai conseguir se romper, porque ela vai aguentar qualquer tipo de deformação, ok? Então, para uma célula chegar a estourar, chegar a sofrer lise, chegar a se romper, é porque a pancada foi muito forte. Foi muito forte mesmo, porque a membrana nem conseguiu segurar toda a força dessa deformação. Tranquilo? Então, dentro das movimentações que a membrana pode fazer, que o fosfolipídio pode fazer dentro da membrana, nós temos a movimentação flip-flop, que é a de cima para baixo, de baixo para cima, e também a látero-lateral, que ela pode ir de um lado para o outro, tá bom? Além também de girar no próprio eixo. Então, o lipídio faz 3 tipos de movimento. Rotação, girar no próprio eixo, látero-lateral e a flip-flop, que é de cima para baixo e de baixo para cima. Para que essas movimentações, professora? Justamente para conseguir suportar as forças exercidas sobre essa célula, tá bom? Então, por isso que ela não rompe facilmente. Ela suporta deformações de forma muito apurada e muito avançada, tá bom? Perguntas? Dores? Bola para frente, lá vai eu. Certo. Além disso, dentro da estrutura da membrana celular, a gente também pode encontrar os glicolipídios e as glicoproteínas. Os glicolipídios, somado às glicoproteínas, vão formar uma estrutura chamada de glicocálice. Glicocálice. E para que vai servir isso, professora? Qual que é a função desse glicocálice? Auxiliar na proteção da membrana plasmática em condições adversas. Então, se aquela membrana ela é submetida a um pH ácido,
quem vai segurar o máximo possível essa membrana vai ser o glicocálice. Se essa membrana ela é submetida a uma temperatura alta, quem vai segurar o máximo possível vai ser o glicocálice, tá bom? Se essa membrana tiver alterações do campo elétrico através da membrana, quem vai segurar o máximo possível essa membrana para que ela não se rompa vai ser o glicocálice também, tá? Além disso, e o mais importante, é que esse glicocálice, ele participa dos reconhecimentos celulares. O que a senhora quer dizer com isso, professora? O que é esse reconhecimento celular? Sabe quando a gente faz transplante? Quando tira o coração de uma pessoa e bota em outra, quando faz transplante de pele ou qualquer outra coisa? O que os pesquisadores perceberam em relação a isso? O glicocálice, ele vai ser a estrutura responsável por permitir com que esses tecidos tenham afinidade. Então, quanto mais parecido for o glicocálice de células diferentes, de pessoas diferentes, dificilmente vai ter o processo de rejeição. Então, o glicocálice vai estar ali para suportar, para aceitar aquele outro tecido. Se os glicocálices forem diferentes, se eles não se comunicarem, esse tecido pode sofrer rejeição, tá bom? Então, por isso que o glicocálice também é uma estrutura muito importante dentro da membrana celular. Dentro das substâncias responsáveis pelos tipos sanguíneos, A, B, AB, O, também são as glicoproteínas que vão estar ali dando essa característica. A gente já sabe que o tipo sanguíneo A, B, AB, O são tipos específicos, né? Nem sempre quem é B pode receber de A, quem é AB pode receber de B, tá? A gente sabe que existe um doador universal e um receptor universal, mas a maioria dos outros tipos de sangue, eles não conseguem ter essa absorção. E quem que vai ser responsável por rejeitar ou por receber essa característica? Também vai ser o glicocálice. Então, por isso que o glicocálice tem a função de reconhecer as outras células. E isso o faz uma estrutura extremamente importante dentro da membrana, tá bom? Então, recapitulando, a gente já falou do fosfolipídio, já falou da importância de algumas proteínas, e agora a gente está falando da importância do glicocálice dentro da membrana. Cada um vai ter um norteador importante para a manutenção da membrana. Então, lembrem-se da função de cada uma dessas estruturas, ok? OBS para o glicocálice. OBS para o glicocálice. E alguém ia fazer uma pergunta, que eu não sei quem foi. Era um rapaz, a voz foi grossa aqui. Ah, é Kézia. Oi, Kézia. Mas não foi tu, não. Eu escutei outra voz além da tua. E Kézia, tu tá que nem a foto que tu me mostrou ontem no meme, tá? Com um pedaço de pão e o café na mão. Escutando tipo isso. É na hora da OBS, tinha que largar o pão ou o café. Glicocálice é uma estrutura responsável pelo reconhecimento dos demais tecidos. Quando um tecido é aceito, é porque existe uma compatibilidade entre os glicocálices de diferentes pessoas. Oi. Foi, professor. Lembrando que é o mesmo sistema de informação, sistema de reconhecimento quando se trata de tipo sanguíneo. Quem responde também é o glicocálice celular.
Olha aí, Paulinha. Foi? Foi, professor. Oi, professora. Oi. Ok. É pelo glicocálise que os anticorpos reconhecem a célula? Então, não só pelo glicocálice, mas também pelo sistema proteico, tá bom? Porque às vezes, eu não sei se vocês já tiveram aula de sistema imune? A gente está tendo agora. É a Lana? Não. Não. Não, né? Normalmente, quando a Lana explica esse tipo de situação de sistema imune, vocês vão ver o encaixe entre o receptor e o doador. Então, elas precisam se encaixar, tá bom? Então, depende muito de quem é essa ameaça. Às vezes, são duas proteínas distintas. Tipo quando a gente fala do vírus do HIV, a medicação até hoje não foi descoberta porque esse receptor do HIV, ele muda de forma de acordo com a mutação que ele sofre. Então, às vezes, está assim, eles fazem uma medicação que eles fazem assim, aí já não encaixa. Às vezes está assim, eles fazem uma medicação com receptor assim, aí não encaixa. Então, varia muito, tá bom? Não é exatamente o glicocálice nesse caso, mas sim uma proteína específica da membrana, tá? Quando a gente falou de proteína, a gente falou que ela tinha diversas importâncias, né? Então, nesse caso, seria uma das proteínas da membrana, não exatamente o glicocálice. Entendeu? No caso de hospedeiro de agente externo. Bom, pessoal, aí a gente entra em um assunto que eu gosto bastante, que é um assunto tranquilo, é um assunto que vocês também já sabem. E aí eu vou deixar com você essa parte. Eu queria que alguém me explicasse quais são os diferentes tipos de transporte passivo, que a membrana pode realizar. Quem lembra? Eu vou até tirar daqui para vocês não pescarem. Difusão simples e facilitada. E o que mais? Só esses dois? Osmose. Ah, osmose também, né? Tá. Quando eu falo de difusão facilitada, eu tenho que diferenciar ela de difusão simples. O que a difusão facilitada ela possui de característica específica? É o auxílio de uma proteína. Proteínas carregadoras. A minha Belém, proteínas carregadoras. Exatamente, perfeito. Proteínas carregadoras. Então, quando eu falo de difusão simples, ela é diferente da difusão facilitada, porque a difusão facilitada, ela precisa de proteínas carregadoras específicas para carregar aqueles íons, tá bom? Já na difusão simples, que é essa aqui que está no slide, que vocês estão olhando, ela não precisa de carreadores específicos. Na verdade, o mecanismo de passagem das moléculas é a própria cinética da movimentação, que é a energia que vai levar ela. Professor, não entendi nada que a senhora falou. Bora lá. Na difusão simples, são moléculas sem carga, né? Por exemplo, são substâncias orgânicas, são substâncias mais simples, que elas vão atravessar a membrana, e não vão precisar de uma proteína específica que vai levar o que está fora para dentro da célula. A substância simplesmente atravessa a camada fosfolipídica, tá bom? E isso acontece sem gasto de energia nenhuma, ou seja, a célula não precisa de ATP para fazer esse transporte. As moléculas conseguem migrar por dentro da camada fosfolipídica tranquilamente. Então, o que os livros falam sobre isso? A energia que a molécula possui de movimentação por dentro da membrana, ela é própria da movimentação dela, da cinética dela. Então, por isso que ela não precisa gastar energia da célula, tá bom? Então, nisso se caracteriza a difusão simples. O que mais que vai caracterizar a difusão simples? Está bem aqui na imagem. É uma coisa que eu não falei. Quem vai fazer com que essas moléculas aqui
migrem de um lado para o outro? Membrana plasmática. Não. Ela vai passar pelo meio da membrana plasmática. Mas o que vai fazer essas moléculas que estão aqui quererem virem para o meio interno da célula? A proteína, A professor? diferença de potencial. A diferença de? Potencial. Exatamente, a diferença de potencial. Professor, o que acha isso de diferença de potencial? As moléculas sempre vão migrar de um lado onde tem uma alta concentração para o lado onde tem baixa concentração. Por que elas vão fazer isso? Porque elas sempre têm que buscar o equilíbrio, pessoal. Então, as moléculas que estão fora, que têm um maior quantitativo do que as moléculas que estão dentro, elas vão migrar para a região interna da célula para que esse quantitativo se torne igual, tá bom? Então, essa é a principal motricidade dessas moléculas. Qual que é a principal motricidade? A busca do equilíbrio, tá bom? A busca do equilíbrio. Então, se tiver alta concentração de um lado e baixa concentração do outro, a difusão simples vai fazer com que essas moléculas busquem o equilíbrio. Tranquilo? Entenderam? Já na difusão facilitada, existe uma característica específica, né? Que, como minha amiga falou, existem proteínas carreadoras que vão transportar essas moléculas de um lado para o outro. Na maioria das vezes, essas moléculas são caracterizadas como íons, ou seja, são substâncias carregadas ou positivamente ou negativamente, e que precisam transitar de um lado para o outro da célula, só que elas não conseguem atravessar pela parte fosfolipídica. Elas não possuem essa possibilidade, tá bom? Então, existem proteínas específicas na membrana que vão fazer essa transação do lado externo para o interno ou vice-versa, tá bom? Então, na difusão facilitada, eu diferencio da difusão simples, porque na facilitada, eu uso proteína carreadora e na difusão simples, eu não preciso da proteína carreadora. Tá bom? E osmose, pessoal? Quem me dá um exemplo de osmose? Quem gosta de cozinhar sempre tem um exemplo de osmose. Quando que acontece a osmose? É a passagem de água pela membrana. É quando a água entra em ebulição, evaporação, começa a evaporar. Quando está aquecendo, né? Não exatamente, não, porque aí a gente tem a principal característica é a mudança da formulação do H2O, ela deixa de ser líquida para se transformar em gasosa. Mas no caso da osmose, é quando a gente tem um processo de movimentação efetiva de água, tá? Entre dois meios, mas de água na mesma característica, na água no sentido líquido, ok? Então, o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês, que vocês já viram 1000 vezes em jantares de almoço, de família, etc., é quando vocês estão fazendo salada e a mãe de vocês diz assim, mas não bota sal agora. Por que não pode botar sal muito antes de servir a salada? Qual que é o motivo? Que ela murcha. Porque ela murcha, não é? Exatamente. E por que ela murcha? Porque vocês não encheram de sal por cima? Sal é íon, não é? Então, tem a célula do alface entende o quê? Que tem mais água dentro da célula do que fora. E aí, o que a água faz? Vupt, vai para fora. E aí, o que acontece com o alface? O alface murcha. Então, essa é um exemplo mais claro de osmose que vocês têm, que quando vocês olham, vocês já sabem. Vixe, meu alface sofreu osmose. Já pode falar isso nos aniversários aí de família, para o povo saber que vocês estão estudando, tá bom? Olha, meu alface sofreu osmose, eu não deveria ter colocado sal antes, tá certo? Então, a osmose é isso, é a movimentação efetiva da água, de um lado para o outro. De qualquer forma, professora, não, ela sempre vai para o lugar de maior concentração, justamente para buscar o equilíbrio celular, tá certo? Sempre no transporte passivo, a busca é desse equilíbrio, tá bom? A busca é sempre do equilíbrio, do quantitativo de concentração
se caracterizar como igual nos dois lados, tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular, tá bom? Osmose é em relação à água, a difusão simples é em relação ao soluto, à parte sólida, ok? Essa é a principal diferença. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos dar aqui continuidade. Porém, nós também temos o transporte ativo. Esse transporte ativo, ele é considerado e ele possui essa nomenclatura de ativo, por quê? Porque ele exige gasto de energia. Ele gasta ATP para fazer isso. Ele se descabela, ele precisa de mitocôndria funcionando ativamente para poder ter energia para fazer esse tipo de transporte. Pessoal aí, qual que é o exemplo mais falado nos livros em relação ao transporte ativo? Bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Então, enquanto a difusão facilitada está querendo manter o sódio igual no meio intra e extracelular, a bomba está nem aí. Ela está fazendo o inverso. Ela está jogando o sódio para o lado onde tem maior concentração. Então, imagina o quanto é cansativo ser uma célula. Tá? Uma parte da célula está tentando manter a homeostase do sódio nos dois lados, enquanto isso, a bonitinha da bomba de sódio e potássio está jogando o sódio para o lado inverso, tá certo? Então, gente, para fazer a bomba de sódio e potássio, existe a necessidade também de carreadores específicos, de mediadores específicos para cada uma delas, e essa estrutura, esse íon, ele vai ser sempre mandado, vai ser sempre deslocado para o local de maior gradiente de concentração, ok? Por que que acontece isso? Porque a célula, às vezes, precisa de um reservatório ou de sódio ou de potássio para executar as suas movimentações, como é o exemplo das células musculares. As células musculares, para ter atividade para executar a ação, elas precisam ter essa característica de jogar o sódio sempre para dentro da célula para que ela consiga ter força suficiente para executar a atividade física necessária, tá bom? Só que dentro do transporte ativo, dentro do transporte ativo, nós temos classificações distintas. Esse transporte, ele pode ser do tipo monotransporte ou uniporte, pode ser do tipo contransporte ou simporte, ou pode ser do tipo contratransporte ou antiporte. A bomba de sódio e potássio, ela vai funcionar como essa bomba de antiporte ou contratransporte. Vejam as figurinhas aqui para entender. Quando que é monotransporte ou uniporte? É quando apenas uma molécula, quando apenas uma estrutura, ela é carreada pela proteína ou para dentro ou para fora da célula. Quando aqui, ó, se vocês olharem nessa imagem, deixa eu riscar. Uniporte ou monotransporte. Apenas uma molécula é carreada ou para dentro ou para fora da célula, tá certo? Então, aqui está a molécula, ela vai entrar sozinha para o interior da célula. Cotransporte ou simporte? É essa segunda aqui, ó, que eu vou fazer um quadrado. Cotransporte ou simporte? É quando duas moléculas diferentes são carreadas simultaneamente para dentro ou para fora da célula. Então, elas duas possuem a possibilidade de passar pela mesma proteína, pelo mesmo carreador, ok? Então, quando uma proteína tem essa possibilidade de absorver duas substâncias diferentes para o interior ou para o exterior da célula, ela é considerada um carreador que faz cotransporte ou simporte. E, por último, nessa que eu vou fazer o triângulo, nós temos o contratransporte ou antiporte, onde na mesma estrutura carreadora, uma estrutura sai e a outra entra. Tá bom?
Então, são movimentos antagônicos. Então, por fazer esse movimento antagônico, quem é a estrutura mais característica dela? A bomba de sódio e potássio. E quando ela bota sódio para dentro, ela tira potássio de dentro da célula, tá bom? Então, por isso que a gente tem o monotransporte, o contransporte e o contratransporte como características de transporte ativo. Dúvidas? Dores? Tá tranquilo? OBS. OBS. Boa. O monotransporte é quando apenas uma molécula é carreada pela permease, proteína carreadora. Já o transporte é caracterizado quando duas moléculas distintas conseguem ultrapassar a membrana. Quando duas moléculas distintas conseguem ultrapassar a membrana. Pela mesma permease. E o contratransporte é caracterizado pela entrada de uma molécula e saída de outra molécula simultaneamente. Permease. Caracterizada pela bomba de sódio e potássio. Pronto, Paula. Pronto. Certo. Dentro do transporte ativo, nós também temos os transportes em massa. Professor, o que é transporte em massa? É quando a gente não fala do transporte de apenas uma molécula, mas de várias, de forma simultânea, né? Então, dentro do transporte de massa, que é o transporte em quantidade, nós temos a exocitose. A exocitose é a saída, a liberação de substâncias dentro da célula. Então, aqui eu tenho a membrana, né? E aqui eu tenho o interior da célula. No interior da célula são formadas vesículas exocíticas, que são vesículas que estão ali agrupando a quantidade de moléculas, e essas moléculas vão ser direcionadas para o exterior da célula. Então, aqui eu tenho como exemplo, por exemplo, a liberação de substâncias tóxicas. Se dentro da célula alguma substância é vista como uma substância que vai causar algum prejuízo para a célula, essa substância ela é englobada, ela é abraçada e ela é direcionada para o exterior da célula. Essa movimentação eu chamo de exocitose. Mas, além da exocitose, eu também tenho as características de endocitose. Nós temos aqui nesse primeiro quadrinho a endocitose propriamente dita, né? A endocitose propriamente dita, que é quando certas moléculas são englobadas, né, pela membrana, e aí essas moléculas vão para o interior da célula,
Isso acontece principalmente em células únicas que precisam se alimentar, né? Então, se ela vê ali próximo um conjunto de massa que é para trazer energia para a célula, como, por exemplo, é no caso das amebas, elas vão englobar essas substâncias e trazer para o interior, tá certo? Então, isso é visto como endocitose. Mas dentro da endocitose, eu ainda tenho a pinocitose e a fagocitose. A pinocitose é quando eu falo de substância líquida, tá bom? Então, ela é igual à a substância da endocitose propriamente dita, porém, em forma de solução, em forma líquida. Então, as membranas vão englobar essa substância líquida e trazer para o interior da célula. Quando é substância líquida, eu chamo de pinocitose. E, por último, eu tenho a fagocitose. A fagocitose, ela é muito característica de células de defesa. Professor, então, por que a fagocitose se diferencia da pino e se diferencia da endocitose? Porque, além de englobar essas moléculas, ela, para conseguir englobar a maior quantidade possível e com maior rapidez, ela forma estruturas chamadas de pseudópodes, que são proeminências formadas nessa membrana e que vão englobar o maior quantitativo possível de moléculas, ok? Então, essas moléculas que são englobadas por pseudópodes, elas são denominadas e são caracterizadas como dentro do processo de fagocitose. Exemplo, células de defesa, tá bom? As células de defesa, quando encontram substâncias que precisam ser degradadas, né? Esses macrófagos, eles formam pseudópodes para englobar o maior quantitativo possível de moléculas que não deveriam estar ali e são levadas para o interior do macrófago. O macrófago, por sua vez, vai degradar essas substâncias até que elas não possuam mais a possibilidade de trazer nenhum mal para esse hospedeiro, tá bom? Então, lembrem-se, eu tenho exocitose, eu tenho a endocitose propriamente dita, eu tenho a pinocitose e eu tenho a fagocitose. Mais uma vez, exocitose, liberação de substâncias. Endocitose propriamente dita é o englobamento de moléculas em forma de massa, de solução. Pinocitose, englobamento de moléculas líquidas, de solução. E fagocitose é quando eu tenho a formação de pseudópodes, que vão englobar o maior quantitativo possível de moléculas e levar para o seu interior, tá bom? Então, isso é transporte em massa. Aqui uma característica, né, tanto do processo de endocitose, né, que aqui ela é englobada, transferida para o endossomo, que vai remover a substância que ela vai querer, no caso aqui foi a ferritina, e depois vai liberar as moléculas carreadoras de ferro para fora. Então, aqui eu tenho um processo de endocitose e que finaliza com o processo de exocitose. Bom, aqui eu já tenho outras estruturas, como os macrófagos, que estão fazendo... Ó, formou pseudópode. Se formou pseudópode, é porque é um processo de... Quê? Se formou pseudópode? Fagocitose. De fagocitose. Então, ela englobou a molécula para se alimentar, né? Bem característico. Certo. Então, depois de terminar essa parte relacionada ao transporte da membrana, nós vamos iniciar a terceira etapa dessa aula, que são as especializações da membrana. E aí, o que são essas especializações da membrana? São estruturas que se formam a partir da membrana plasmática para executar diversas funções. Um exemplo bem claro de especializações da membrana são as microvilosidades. O que são as microvilosidades? São prolongamentos, né? São digitações que são formadas
na membrana plasmática e que elas vão servir para ampliar a superfície de troca, né, com o meio. Então, estruturas como os túbulos proximais dos rins, as células epiteliais do intestino, que revestem internamente o intestino, elas precisam ter uma superfície maior para absorver mais nutrientes ou para excretar a maior quantidade de nutrientes. Então, por causa dessa necessidade de absorver uma quantidade maior de nutrientes, essas células precisam ter as microvilosidades bem caracterizadas. Então, aqui a gente tem uma célula, né? Essa célula, ela conseguiu formar proeminências e a formação dessas proeminências vão levar a um aumento da superfície celular. E esse aumento da superfície celular, ele é extremamente positivo para determinadas áreas, porque com esse aumento da superfície, ele consegue ou agregar maior quantidade de substâncias ou liberar um maior quantitativo de substâncias. Lembrando que essas microvilosidades, elas são suportadas por estruturas proteicas chamadas de citoesqueleto, que vai ser assunto de uma outra aula nossa. Mas o citoesqueleto, ele é extremamente pertinente para manter essas vilosidades em posicionamento. Uma curiosidade para vocês. Pessoas que possuem intolerância à lactose, intolerância a glúten, quando insistem em ingerir alimentos que são intolerantes, um dos principais problemas que a gente pode notar é o desgaste dessas proeminências. Essas proeminências vão diminuindo de tamanho, tá bom? E se elas diminuem de tamanho, o que acontece com o organismo? Ele deixa de absorver aquele potencial enorme de nutrientes. Esse indivíduo, ele se torna mais debilitado na absorção de nutrientes. É por isso que quando uma pessoa descobre que ela é intolerante à lactose, na maioria das vezes, não é toda vez, ela tem uma perda de peso bastante significativa, né? Eu fui uma paciente assim, eu não sei se o pessoal da Odonto percebeu, vocês já tiveram aula com a professora Maiara? Pessoal da Odonto? A professora Maiara, ela não era magrinha daquele jeito, não, ela era uma mulher bem corpulenta, ela tinha muito quadril, muita perna, e aí ela perdeu muito peso. E aí, quando ela foi atrás saber por que ela estava perdendo peso, já era a intolerância à lactose muito, muito severa. E aí, o que acontece? As microvilosidades diminuem, e aí ela deixa de absorver nutrientes. Então, normalmente, pessoas que ficam insistindo em ingerir lactose, glúten, etc., elas possuem, posteriormente, elas podem ter outros transtornos, como diminuição da quantidade de vitaminas, de sais minerais e etc., por causa da diminuição das microvilosidades, tá bom? Então, mantenham. Quem tem intolerância à lactose, se segura, viu? Porque pode vir outras coisas piores depois. Bainha de mielina é outra especialização da membrana. A bainha de mielina, ela é muito característica de células como essa, ó, que são células nervosas. A bainha de mielina, ela vai estar presente principalmente aqui, ó, na região da cauda da célula nervosa, células de Schwann. E essa bainha de mielina, ela vai proteger essa célula em relação a trocas energéticas, né? A variação de potencial de energia. Então, por isso que ela é vista também como mais uma caracterização ou especialização da membrana, porque ela faz com que essa célula possua uma constituição da membrana diferenciada, tá? Como é uma célula que está num local onde várias sinapses são transmitidas, ela precisa estar o tempo todo protegida. E quem vai garantir essa proteção? A bainha de mielina. Tranquilo? Alguma dúvida? Vou continuar. Outra especialização da membrana são os enterocílios. Professor, o que de acha enterocílio? Normalmente, enterocílio, ele é uma característica, uma especialização da membrana muito parecida com a microvilosidade.
porém ela é bem mais longa e bem mais fina, tá bom? E um exemplo bem claro dos enterocílios é na presença do espermatozoide. O espermatozoide, para ele se estabilizar no fluido, para conseguir chegar lá no ovócito e conseguir fazer a fecundação, ele precisa ter esses enterocílios para poder navegar nesses fluidos vaginais. Então, para fazer essa ação de sair de dentro do pênis e passar por dentro da uretra e caminhar pelo canal vaginal, ele precisa dessa especialização da membrana e também para poder garantir a fecundação, tá bom? Então, é mais uma especialização da membrana. Não é vista como organela, não é vista como uma estrutura diferenciada, mas sim como especializações da membrana. Bom, a membrana, ela é vista como uma estrutura extremamente importante, né? Finalizando a aula já, pessoal, já são os últimos slides. Ela é vista como uma estrutura extremamente importante para o desenvolvimento celular. E aí, quando ela sofre modificações, ela pode levar ao aparecimento de determinadas patologias. Como eu sempre falo para vocês, as cadeiras básicas são importantes justamente para vocês entenderem aquilo que é fisiológico, aquilo que é visto como normal, como natural, porque depois vão ser explicadas as doenças. Então, como é que vocês vão entender aquilo que é diferente do que é natural, do que é real? Então, aqui eu vou apresentar algumas patologias que podem estar associadas a alterações nas membranas. Por exemplo, as células tumorais, as células que formam os tumores malignos, elas vão ter, sim, diferenças na membrana, tá? Principalmente quando elas possuem caracterização de atipia celular. Ou seja, essa célula, além de se multiplicar muito, ela ficou diferente das demais que estão ali no meio. Então, as células tumorais, elas vão ter diferenças na composição, né? Elas vão ter menos lipídios, e aí, com menos lipídios, imaginem, elas vão conseguir absorver mais substâncias tóxicas, já que os lipídios que vão garantir aquela semipermeabilidade, que é específica da membrana, os carboidratos presentes na superfície da célula vão ser em maior quantidade, então, por isso que ela também consegue aderir a uma maior quantidade de substâncias tóxicas, e a atividade das proteínas também podem ser alteradas. Então, por isso que as células tumorais, elas possuem uma membrana extremamente diferenciada das células que estão ali no restante do tecido. Outra doença também bastante caracterizada por modificações na membrana é a distrofia muscular de Duchenne. O que acontece nessa doença, nessa patologia? Esse paciente, ele passa a ter um enfraquecimento lento e gradual da musculatura esquelética, né? Por que acontece esse enfraquecimento da musculatura? Porque esse paciente passa a perder uma proteína característica das células musculares, que é a distrofina. E a distrofina, ela vai ter a função de apoiar todo aquele citoesqueleto que mantém aquela membrana celular. Então, se esse paciente perde a distrofina, a célula começa também a perder a ancoragem e ficar mais fragilizada. Então, o paciente, ele pode nascer com características de normalidade, mas com o passar do tempo, algumas deformações começam a aparecer no corpo, tá bom? Então, isso é uma doença genética, né, hereditária, e que pode estar caracterizada, sim, por diferença na composição da membrana plasmática. E aí, sobreviveram? Tá tudo bem? Sim. Tudo ótimo. Tudo Finalizei ótimo. a aula. E, gente, super gratificante esse emojizinho do final. Gostou? É felicidade, né? Gente, eu queria aproveitar esse espaço final para que vocês tirem dúvidas em relação ao trabalho. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer aproveitar esse espaço para fazer alguma colocação? Dizer que está sem grupo? Ou alguma coisa assim do gênero? Professora, esse é meu primeiro semestre, eu comecei, essa é a segunda aula que eu estou tendo. A gente não é necessário fazer esse trabalho não, né?
Senão vai ficar sem ponto, homem. Esse trabalho é só no final do mês, ainda tem tempo. Eu tô sem grupo. Tu é de qual curso, na verdade? Fisioterapia. Fisioterapia? Tá. Isso. Tu sabe quem é tua líder? Não, eu entrei no grupo, foi ontem. Me colocaram no grupo. Essa turma iniciou agora. Eu era no turno da noite, mas não formou turma. À noite não formou turma. Aí a gente veio pro turno matutino, entendeu? Aí começamos agora. Bem-vindo. Vocês são quantos? Acho que 6 ou 5 pessoas. Me diga o nome de vocês. O teu, eu já anotei aqui, que é o Herbiton, né? Isso. Quem são os outros? Joalisson. Carla Bianca. Joalisson. Depois do Joalisson. Também, professora. Fale o nome de vocês. Tô sem grupo. Denise. Fabiana? Carla Bianca. Carla Bianca. Aqui eu só vi 4. Tem mais algum que está aí escondido? Também estou sem grupo, professora. Paulo Vitor. Paulo Vitor também na fisioterapia, Paulo? Não, sou de odonto. Paulo Vitor, que tu faz sem grupo, Paulo Vitor? Eu não estava na última aula, não tinha... Tava na aula. Tá bom. Não, professora, essa aula sua, essa é a minha primeira aula com a senhora, entendeu? Tá, tudo bem. Não, sem problema. Por isso que eu paro sempre no final da aula para perguntar, porque vocês vão chegando aos poucos e podem ficar perdidos. O Herbiton, seja bem-vindo, tá bom? Eu sou a professora Luana Cantaride. Eu sou dentista. Também é a primeira aula. Eu sou dentista, não sou fisioterapeuta. Mas essa turma ela é formada por alunos de odonto, físio e educação física, tá bom? Ok. Sua líder, eu acho que é a Nara. Eu sempre troco a Nara com a Priscila, mas eu acho que é a Nara. Deixa eu ver aqui. É a Nara. É a Nara, né? Nara, tu pode entrar em contato com eles para poder colocá-los nos grupos? Sim, senhora. Grupo, tá bom? Oi? Eu posso sim, só preciso do contato deles. O Herbiton, deles aí. Aí os outros vão se encaixando, né? O Herbiton, já que tu te colocou, diz aí teu número para a gente colocar aqui no grupo. 9976. 9976. 1778. 1778. Isso. Nara. Aí tu encaixa, aqui no grupo da gente, tu vai encaixando um desses aí em cada grupo, tá certo? Tá, repete bem, por favor, o número que... 9976, 1778. Sim. São teus novos coleguinhas de fisioterapia, tá? Coloca logo eles na sala de vocês, para vocês não ficarem perdidos, ok? Vou já colocar. Meninos, sejam bem-vindos. Alguém tem alguma dúvida em relação ao... Oi. Christopher aqui. É com relação... Oi, Ana Paula, rapidinho. É com relação ao tempo, né? Vai permanecer aquele tempo do trabalho passado? Como é que vai funcionar? Porque a gente está pensando de apresentar algumas coisas, entendeu? E aí a gente precisa ter uma base mais ou menos como é que... do tempo, como é que vai ser. Oi, Ana Paula, excelente pergunta. De 20 a 25 minutos, tá bom? Como eu dividi 2 dias de apresentação, o tempo pode ser um pouco maior, porque dá para apresentar tranquilamente. De 20 a 25 minutos tá ok. Professora. Oi. Todos do grupo têm que estar presentes no dia? Até que no... A presença esse semestre não é obrigatória, tá, Alina? Foi isso que a Samantha me falou. Então, nem não estar presentes no dia. Ok? Ok. Mas alguém ia perguntar, era um rapaz, só que eu não vi o nome da pessoa. Quando na... Oi, Christopher. A senhora deu alguns exemplos de tipos de apresentações que a gente poderia fazer, né? Como, tipo, um tutorial de YouTube. Tipo, no caso, se a gente fizesse um tutorial de YouTube, no caso, a gente ia transmitir a tela aqui para os alunos olharem esse tutorial, como é que seria? Isso, exatamente. Então, seria interessante você testar a apresentação antes do dia, para saber se realmente o áudio vai funcionar,
se vai se adequar direitinho, porque no dia é conturbação, tá bom? Então, criem uma conta no Teams, vejam como é que dá para fazer a transmissão, para a gente poder fazer da melhor forma possível. Beleza. E, professora, essa aula está sendo gravada? Sim, senhor. Sim, senhora. Certo. É porque eu estou no trabalho e estou meio perdida aqui. Ô, Bianca, eu sei como é que é. Estudar e trabalhar não é fácil. Não é estudar. Estou sempre colocando no AVA, viu? A aula passada, vocês viram a aula passada, que eu deixei gravada no AVA? É também a primeira aula que eu estou tendo, porque eu tive dificuldade de começar a semana passada, que o Vinícius me botou, que nós estamos em fisioterapia. Já tem grupo, Bianca? Oi? Já tem grupo do trabalho? Não, só o grupo de liderança mesmo do grupo, no caso, da Físio. Mas tu é essa Carla Bianca que tu falaste, não? Não, Bianca Marques. Bianca Marques. Como é que vai ser Tá feito? Certo. Fala com tua líder, é a Nara, tá? Tem que entrar em contato com ela para ela poder te colocar em um grupo de pesquisa, um grupo de atividade. Nara? As ciências moleculares, essa disciplina de ciências moleculares e celulares. Oi, aí eu faço... no caso, ela é o que? De físio também? Ela é de físio, é a líder de físio. Tu tens o número dela? Não, eu tenho o número do Vinícius, que me passaram que ele é o líder, né, pela manhã. E aí, Nara, é Vinícius que é o líder da manhã? E você faz parte da turma da Bia, não é isso? Não entendi. Sou da Bia? Se tu faz parte da turma da Bia. Não, eu não sei. Me botaram... Porque você falou que o seu líder é o Vinícius. Isso, do Vinícius. Assim, eu posso passar meu número para você entrar em contato comigo, tá? Qual aí é eu o te coloco no grupo. Qual é o número? Oi. A senhora pode colocar no slide da distrofia muscular rapidinho? Kézia, deixa só elas trocarem o número aqui, porque elas estão se conhecendo hoje. Tá logo, tá, Kézia? Já, já. Tá. Qual é o número? Eu vou passar meu contato. 98. Certo. 15. 98, 24. 98, 81, 15, 24, 03. 81, 15. 15, 24, 03. 0? 3. 03? Isso. 98, 981, 15, 24, 03? Isso. Teu nome mesmo? Nara. Nara. Certo, já salvei que vou te chamar. Tá bom, pronto. Tá. Vou colocar aqui, Kézia. Tá bom, obrigada. Nada. Ih, já fechei a aula, Kézia. Peraí. Tá olhando? Sim. Eu quero só o slide de distrofia muscular, é o penúltimo. Não tá aparecendo para ti? Eu já botei. Tá aparecendo? Isso, professora, isso mesmo. Obrigada. Pronto, pessoal. Então, eu vou finalizar a aula. Ninguém tem uma pergunta nenhuma sobre o trabalho, né? Tá tudo ok, né? Então, eu vou considerar que isso é um sim. Pessoal, boa semana, bom feriado. Juízo, viu? Semana que vem a gente tem mais uma aula. Ok? Fiquem com Deus. Oi. Com relação às práticas, a gente vai ter da sua disciplina, como é que vai funcionar? A senhora sabe me informar? As práticas vão ser executadas só no